Dando sequência ao terceiro módulo, Obstáculos no caminho de autotransformação, abordaremos nessa oportunidade o ego. Segundo a psicanálise freudiana, o aparelho psíquico é formado por três instâncias: id, ego e superego. O id é o substrato psíquico de onde se derivam as pulsões, os ímpetos instintivos. Segundo Freud, uma criança é puro id. Porém, a criança movida pelo princípio do prazer precocemente se depara com o princípio da realidade, pois nem sempre as suas gratificações são atendidas de antemão. Às vezes a criança está com fome e a mãe demora a dar o leite. E em meio a essas tensões que advêm das frustrações, nasce uma segunda camada, nomeada por Freud de ego. O ego é a sede do aparelho psíquico, é o intermediário entre as demandas do id e o mundo exterior. No ego é que se desenvolve a nossa persona, a nossa personalidade. E existe uma terceira camada que Freud chama de superego, que é o sensor das funções do ego. Ele funciona como uma consciência moral que arbitra o que deve ou não fazer. Curiosamente, quando a gente não dá ouvidos ao superego e realiza uma ação, é bem provável que a posteriori experienciaremos um sentimento de culpa. Em um psicopata, por exemplo, o superego exerce muito precariamente a sua função. Em decorrência disso, ele realiza atrocidades sem sentir remorso ou sentimento de culpa. Podemos ilustrar essa dinâmica do aparelho psíquico, segundo Freud, da seguinte maneira. Imagine que você está passando pela rua e sente um magnífico cheiro de pizza. De repente, o seu id começa a dizer: quero pizza, quero pizza, quero pizza. Automaticamente, o superego responde: hoje é segunda-feira, você está de dieta, você prometeu comer alimentos saudáveis. Porém, o id persiste: quero pizza, quero pizza, quero pizza. O superego muda a estratégia e diz: não basta querer a pizza, é necessário saber se você tem dinheiro para comprar. Pois se você entrar na pizzaria e furtar uma pizza, você terá sérias consequências. Mas o id continua: quero pizza, quero pizza, quero pizza. O superego responde: não basta ter dinheiro, é necessário efetuar um pedido e efetuar o pagamento. Suponhamos que nesta analogia o id tenha prevalecido. O indivíduo, movido pelo seu desejo, compre 2 pizzas famílias. E depois, é bem provável que depois de comer demasiadamente, ele experiencie um grande sentimento de culpa. Compreenda que nessa ilustração o ego, ele recebe influência de ambas as instâncias e ele pesa na balança a solicitação do id e as restrições impostas pelo superego. O ego, na perspectiva psicanalítica, ele tenta satisfazer os desejos do id dentro dos limites sociais aceitos. Ele procura satisfazer aquilo que o id solicita, mas dentro dos limites toleráveis e aceitáveis pelo superego. Entenda
que o ego é um eterno mediador de conflitos. Ele vive em uma tensão extrema. Em decorrência disso, ele desenvolve mecanismos de defesa para atenuar essa jihad, essa guerra interna, esse perene conflito cujas consequências é um indivíduo neurótico. Entenda que na perspectiva psicanalítica, recapitulando, o aparelho psíquico é formado por 3 instâncias: id, ego e superego. Osho, semelhantemente a Freud, reconhece 3 instâncias no homem, que ele chama de 3 eus: um eu social, um eu natural e um eu divino. O eu social é a nossa persona, a nossa personalidade, as múltiplas máscaras que apresentamos ao mundo. E geralmente essas máscaras são confeccionadas pelas influências parentais, o ensino professoral, o catecismo religioso, as ideologias políticas e todas as demais influências da sociedade. Geralmente o eu social tem um nome, um sobrenome, uma identidade, uma classe. Ele tem uma imagem a zelar. Ele possui títulos, uma profissão. Sempre ele traz consigo um rótulo. O eu social geralmente é católico, evangélico, adventista, testemunha de Jeová, mórmon, kardecista, espírita, umbandista, budista, hindu, muçulmano. Ele é comunista, socialista, capitalista. Ele é brasileiro, francês, americano, alemão, japonês, chinês, etíope, indiano. Ele tem inúmeras faces. Ele pode ser pobre, rico, classe média, empresário, proletariado, bem-sucedido, desempregado. Essas são as multifacetas do eu social, que oculta o eu natural, que é a segunda instância segundo Osho. O eu natural é a nossa verdadeira digital. Ele é como a íris do olho único, exclusivo, singular. Porém, ele vive recalcado, reprimido, soterrado pelas camadas do eu social, que é o ego. Episodicamente ele se manifesta, às vezes em sonho, às vezes numa situação de perigo iminente, ou quando o indivíduo está embriagado, que aflora a sua naturalidade, a sua espontaneidade que advém do seu eu natural. E além dessa instância, há o eu divino, que é a sua face original, que é a essência das essências, que é o eu crístico, o eu búdico, essa dimensão que reconhece sua interdependência com todas as coisas. É no eu divino que o homem se realiza. E a menos que ele conheça, investigue, experiencie esta dimensão oceânica, os seus demais eus não funcionarão com harmonia e maestria. Sem experienciar o terceiro eu, o homem tateia no escuro e permanece ignorante de si mesmo. É interessante que Nietzsche, em sua obra Assim Falava Zaratustra, ele fala de 3 fases do desenvolvimento da consciência: a fase camelo, a fase leão e a fase criança.
O camelo, por ser um animal de carga, simboliza o servo, o subserviente, o escravo, aquele que é conduzido, guiado, direcionado, condicionado, cuja vida é orquestrada por estímulos externos. O camelo está inserido na psicologia das massas. Ele precisa de um guia. Já o leão é pura rebelião. O leão, ele não obedece ordens, exceto as que vêm de dentro. Ele é autossuficiente. Ele simboliza a ruptura com o consenso, com a psicologia das massas. O leão, ele age obedecendo seus ímpetos interiores. Ele caminha com as próprias pernas. Porém, embora seja um upgrade evolutivo dentro da perspectiva do desenvolvimento da consciência, o leão não é o ápice da realização humana. Mesmo o leão precisa sofrer uma metamorfose. Ele precisa se tornar uma criança. Enquanto o camelo é obediente e o leão é desobediente, a criança é inocente. Enquanto o camelo é crente e o leão descrente, a criança confia. Enquanto o camelo é movido pelo medo e o leão movido pelo ego, a criança é movida pela naturalidade e pela espontaneidade. Não foi em vão que o grande mestre informou-nos: se não vos converterdes e vos tornardes como criança, de maneira alguma herdareis o reino dos céus. Por qual motivo Jesus nos convida a este retorno? Retornar a ser criança é simples. Ele diz para o homem se tornar criança ou retornar à infância, podemos assim dizer, porque a criança não possui um ego. O ego vai se desenvolvendo à medida que ela cresce. Ramana Maharishi diz que a semelhança entre o iluminado e uma criança é que a criança possui um ego em potencial, o iluminado possui um ego transcendido. No livro de Tomé, há um misterioso fragmento que diz: bendito o leão comido pelo homem, pois ele se tornará um homem. Maldito o homem comido pelo leão, pois ele se tornará um leão. Neste fragmento, o leão simboliza o ego, o eu inferior, e o homem simboliza o self, o eu superior. Quando o eu inferior é tragado, é devorado, é comido pelo eu superior, esse ego se transforma em self. Porém, quando o movimento é inverso, quando o eu superior é tragado pelo eu inferior, o self se converte em ego. No primeiro caso, o homem bendito. No segundo, ele é maldito. Entenda que em muitas iconografias budistas, Buda é representado meditando em cima de um leão. Essa iconografia revela-nos a sua vitória sobre o ego. Compreenda que o ego, nesta travessia, não é apenas um obstáculo, mas um grande adversário. Jesus, ao ser tentado no deserto, o diabo, que no grego é diabolos, aquele que divide, diz para ele, o diabo nesse contexto representa, simboliza, ou melhor, é o grande arquétipo do ego. Ele diz: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus poderia acatar esses desejos egóicos e, como um mágico, transformar pedras em pães, pois ele tinha sides poderes, mas não obedecendo à voz do ego, e sim à voz do self, da consciência. Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outra oportunidade, o ego
o leva no pináculo do templo e uma vez mais instiga Jesus à magia. Pule do pináculo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Jesus poderia, à semelhança de um ilusionista, levitar como Criss Angel, David Blaine, David Copperfield, a semelhança do Simão, o mago, que segundo as escrituras apócrifas levitava na frente dos seus discípulos. Jesus poderia levitar do pináculo do templo até uma outra localidade e se tornar um grande espetáculo, um fenômeno apoteótico. Mas ele respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, Satanás o leva a um monte alto. Ele mostra todos os reinos do mundo e diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E Jesus responde: arreda-te de mim, Satanás, pois escrito está: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Jesus no deserto venceu o ego. O mesmo fenômeno aconteceu com Siddhartha Gautama, o Buda, antes de se iluminar. A história diz que momentos antes da iluminação, demônios se manifestaram e lhe disseram: não há ninguém nessa floresta, não há ninguém que testemunhe a sua iluminação. E Buda, absorto na consciência cósmica, responde: eu não preciso de plateia. Inclinando a mão, apontando para a terra, responde: a terra será minha testemunha. Neste exato momento, ele venceu o ego, aquele que procura aprovações alheias, aquele que é exibicionista, performático, que deseja louvores, que gosta de tocar trombetas, que gosta de ser ovacionado, elogiado. Neste momento, ele venceu o ego e anonimamente experienciou o Nirvana. Compreenda que o ego é um grande obstáculo, mas uma vez identificado, ele pode ser transcendido. Ele, como Senhor, escraviza, mas como servo, oportuniza uma tranquila, serena e muito consciente travessia neste plano evolutivo. Para aqueles que almejam se aprofundar nesta temática, recomendo este livro do Osho, o livro do ego, onde ele aborda com profundidade, com grande maestria essa temática. Sem sombra de dúvida, esse conteúdo iluminará os olhos do vosso entendimento e ampliará os horizontes da sua compreensão. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.